Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero comentar com vocês sobre o objeto não identificado que foi abatido pela Força Aérea Americana. Sou o César do canal Aliana Mundi e, meus caros, um objeto não identificado foi abatido a 16 quilômetros da costa congelada do Alasca, na sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023, anunciaram as autoridades americanas. Mas os detalhes sobre o objeto são escassos. Vamos ver os registros e entender um pouco mais desse caso. E um outro que ocorreu na China também no dia de hoje, dia 12 de fevereiro de 2023. Mas antes de conhecermos mais sobre esse caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal para receber mais casos como esse. E não se esqueçam de deixar seu like, que é muito importante. E comentem se já conheciam esse caso ou se já viram pela internet. Ou se tem alguma notícia mais recente que não apresentamos nesse vídeo. Então, vamos conhecer esse caso indo agora direto aos fatos. Os pilotos militares dos Estados Unidos da América enviaram para examinar o objeto, que deram relatos conflitantes sobre o que viram, o que é parte da razão pela qual o Pentágono tem sido cauteloso ao descrever o que o objeto realmente é. De acordo com uma fonte informada sobre a inteligência, o incidente marcou a segunda vez que jatos americanos derrubaram um objeto em menos de uma semana, após a derrubada de um suposto balão espião chinês na costa da Carolina do Sul na semana passada. No sábado, o comandante de defesa aeroespacial da América do Norte disse que estavam monitorando um objeto aéreo de alta altitude no Canadá, logo ao norte. Aeronaves militares estão atualmente operando na área do Alasca e do Canadá, de acordo com um comunicado de imprensa da agência. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau anunciou logo depois que ordenou a derrubada do objeto. Atualmente, não está claro o que é esse objeto ou se ele tem alguma relação com o balão espião chinês ou objeto abatido sobre o Alasca. Trudeau disse que conversou com o presidente Joe Biden no sábado e que as forças canadenses lideraram a operação de recuperação do objeto. O objeto derrubado na sexta-feira, que as autoridades não caracterizam como um balão. As equipes de resgate agora estão coletando os destroços que estão sobre o gelo nas águas territoriais dos Estados Unidos. O objeto veio para dentro de nossas águas territoriais e essas águas agora estão congeladas, mas dentro do espaço aéreo territorial e sobre águas territoriais, disse o coordenador do Conselho de Segurança Nacional para Comunicações Estratégicas, John Kirby. A repórteres, na sexta-feira, a aeronave de caça atribuída ao Comando Norte dos Estados Unidos derrubou o objeto na última hora. Questionou sobre a operação na tarde de sexta-feira. Biden disse à CNN: "Foi um total sucesso." Caças F-35 foram enviados para investigar depois que o objeto foi detectado pela primeira vez na quinta-feira. De acordo com uma autoridade dos Estados Unidos, Kirby disse a repórteres que o primeiro sobrevoo dos caças americanos aconteceram na noite de quinta-feira e o segundo aconteceu na manhã de sexta-feira. Ambos trouxeram informações limitadas sobre o objeto, mas os pilotos, posteriormente, deram relatos diferentes sobre o que observavam, disse a fonte informada sobre a inteligência. Alguns pilotos disseram que o objeto interferiu com seus sensores nos aviões, mas nem todos os pilotos relataram ter experimentado isso.
Alguns pilotos também afirmaram não ter visto nenhuma propulsão identificável no objeto e não conseguiram explicar como ele permaneceu no ar, apesar do objeto cruzar uma altitude de 40 mil pés. Os relatos conflitantes de testemunhas oculares saem em parte o motivo pelo qual o Pentágono não conseguiu explicar completamente o que é o objeto, disse a fonte informada sobre o assunto. Não está claro como o objeto se parece ou de onde ele veio. Na sexta-feira, Ryder disse que estava viajando para o nordeste do Alasca e ele recusou a fornecer uma caracterização física, dizendo apenas que era mais ou menos do tamanho de um carro pequeno e não semelhante em tamanho ou forma ao balão de vigilância chinês que foi derrubado na costa da Carolina do Sul em 4 de fevereiro. Ele disse, abre aspas, estamos chamando isso de objeto porque é a melhor descrição que temos no momento, fecha aspas, disse Kirby. Não sabemos quem é o dono, se é estatal, corporativo ou privado, simplesmente não sabemos. Meus caros, o objeto, porém, era uma ameaça razoável. Não houve uma preocupação significativa sobre os danos a pessoas ou propriedades se o objeto fosse abatido, que foi a principal razão pelo qual o balão de vigilância chinês foi autorizado a atravessar os Estados Unidos continentais na semana passada. Ryder também enfatizou que as autoridades não sabem a origem do objeto, que não parecia ser tripulado e que foi abatido porque representava uma ameaça razoável ao tráfego aéreo civil, pois voava a 40 mil pés. Por fim, o objeto foi derrubado perto da fronteira canadense e do nordeste do Alasca por um caça F-22 da base conjunta Emmendorf-Richardson, que está localizado no Alasca, equipado com a AIM-9X, a mesma aeronave e míssil usados para derrubar o balão de vigilância. Uma autoridade dos Estados Unidos disse que os militares esperaram para derrubar o objeto durante o dia para tornar mais fácil para os pilotos localizá-lo. Ryder disse que a missão foi apoiada com recursos aéreos da Guarda Aérea Nacional do Alasca. Até agora, as autoridades não deram nenhuma indicação do que o objeto estava relacionado, ou se estava junto com o balão de vigilância chinês, que foi derrubado no fim de semana passado, cujos destroços ainda estão sendo recuperados no fundo do Oceano Atlântico. Ryder disse na sexta-feira que as equipes de resgates mapearam o campo de detritos e estão no processo de buscas e identificação de detritos no fundo do oceano. Abre aspas. Embora eu não vá entrar em detalhes devido às razões de classificação, disse Ryder, posso dizer que localizamos uma quantidade significativa de detritos até agora, que será útil para a nossa compreensão posterior desse balão e suas capacidades de vigilância. Quando questionado na sexta-feira se as lições aprendidas sobre o balão chinês ajudaram na detecção de objetos abatidos sobre o Alasca, Ryder disse que era um pouco da maçã e laranjas. O objeto parecia ter nenhum equipamento de vigilância, de acordo com as autoridades dos Estados Unidos, e que o tomaria menor e provavelmente menos sofisticado do que o balão chinês. E hoje, meus caros, dia 12 de fevereiro de 2023, autoridades chinesas informaram que avistaram um OVNI, objeto voador não identificado, sobrevoando o mar próximo à cidade de Rizal. A China está se preparando para derrubá-lo. As informações são do jornal chinês estatal Global Times. A recomendação é que os pescadores da região se mantenham seguros, distante da área onde o objeto deve ser derrubado. Meus caros, será que foi dessa vez? Só que de um jeito menos pacífico possível? Será que vai ter alguma retaliação? O que vocês acham? Deixe um comentário pra gente aí, que é deveras importante. E se não conhece nosso canal, tratamos de casos misteriosos sem solução e casos sobrenaturais. Já se inscreva para não perder nossas publicações.
Deixa um positivo pra gente e compartilha essa postagem com quem curte demais ufologia como eu. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.